Antes de começar, respira fundo comigo, porque o que você vai ouvir agora não é só uma mensagem, é um chamado, uma virada, um ponto de antes e depois na sua vida espiritual e financeira. Se você chegou até este vídeo cansado, apertado, com medo do amanhã, perguntando em silêncio, por que parece que nada dá certo para mim? Então, fica aqui comigo. Porque hoje você vai descobrir o segredo que estava escondido por trás da frase que pode mudar toda a sua história. Deus é minha provisão imediata e eterna. Não sai do vídeo, porque nos próximos minutos eu vou expor verdades que quase ninguém tem coragem de dizer. Por que portas se fecham quando você mais precisa? Porque sua vida financeira vive travando. O que está sabotando sua abundância mesmo quando você ora? E como a provisão que você acha que não existe já está se movendo nos bastidores. Este vídeo não é só mais um conteúdo. É um alerta espiritual. É uma mensagem profética. É uma chave de destravamento para quem está no limite. Então, antes de continuar, eu te peço uma coisa. Se inscreve agora no canal, porque você não pode correr o risco de perder nenhuma das mensagens que vão completar o que você vai sentir hoje. E aproveita e compartilha este vídeo com alguém que está precisando de uma resposta urgente. Agora comenta aqui embaixo, me diz teu nome e a cidade de onde você está falando, porque eu adoro saber até onde as nossas mensagens estão chegando. Pronto? Então ajusta a postura, abre o coração, porque você está prestes a descobrir que nada, absolutamente nada, pode impedir a provisão que já está vindo em sua direção. Vamos começar. Deus é minha provisão imediata e eterna. Essa frase chega como um choque para quem está olhando para boletos vencidos, geladeira vazia, dívidas acumuladas e um medo silencioso de não dar conta do amanhã. Porque tudo ao redor grita escassez, atraso, fechamento, portas trancadas. Mas essa afirmação ousada declara outra coisa. A fonte não é o salário, não é o emprego, não é o governo, não é o jeito que você dá. A fonte é Deus. E se a fonte é Deus, então aquilo que você está vendo agora não é o fim da história, é apenas a cena atual. Quem vive sufocado por preocupações financeiras precisa ouvir isso, não como consolo barato, mas como reposicionamento espiritual profundo. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é cansaço de segurar tudo sozinho, de fazer conta toda noite, de prometer a si mesmo que mês que vem eu consigo, de sorrir por fora e desmoronar por dentro. A sensação de que, se você relaxar por um segundo, tudo desaba. Mas a afirmação, Deus é minha provisão imediata e eterna, rasga essa narrativa de sobrevivência e propõe outra lógica. Você não é o mantenedor da realidade. Você é sustentado por uma fonte maior. E essa fonte não entra em crise, não atrasa, não falha, não quebra, não desaparece. Talvez você tenha sido treinado a confiar apenas no que vê, no que toca, no que cai na sua conta. Só que existe uma conspiração silenciosa acontecendo nos bastidores da sua vida, uma rede de cuidados que você não percebeu porque passou tempo demais medindo tudo pelas aparências. Essa frase te coloca diante de uma pergunta incômoda. E se o que você chama de falta for apenas uma transição, um reposicionamento, um ajuste para te aproximar de algo maior e mais alinhado? E se Deus já estiver preparando caminhos que você nem imagina enquanto você conclui, sozinho, que acabou? A dor é real, o aperto é real, o medo é real. Mas a pergunta que começa essa jornada é simples e brutal. E se você não estiver tão abandonado quanto pensa? E se a provisão que parece não existir ainda não chegou pela porta que você está vigiando, mas já está vindo por uma porta que você nem sabe que tem? Deus é minha provisão imediata e eterna, não é frase para enfeitar legenda, é linha de guerra, é posição espiritual. E a partir daqui,
algo começa a ser desmascarado. Existe uma mentira muito bem construída e repetida geração após geração. A de que Deus nos deixa sozinhos, especialmente nas áreas em que mais dói, como o dinheiro, a sobrevivência e a dignidade. Essa mentira sussurra que você tem que se virar, que o céu está longe, que espiritualidade é assunto de domingo e que contas se resolvem com esforço humano e noites sem dormir. Mas o ensino oculto, aquele que quase ninguém fala em voz alta, é que provisão sempre foi um assunto espiritual. Porque provisão não é apenas dinheiro, é fluxo, é direção, é cuidado estratégico. Quando você declara Deus é minha provisão imediata e eterna, você começa a desmontar essa mentira. Você está afirmando que a raiz do seu sustento não está naquilo que pode ser cortado, demitido, bloqueado ou confiscado. Está em uma fonte eterna que não depende de sistema nenhum. O drama começa justamente aí. Tudo na sua frente grita que não, que é tarde, que acabou, que não tem saída. E essa frase, quase insolente, aparece como contradição viva ao cenário. A dor de quem vive na escassez não é só falta de dinheiro, é falta de segurança. É acordar todos os dias sem saber se vai conseguir manter o básico. É sentir vergonha de pedir ajuda, culpa por não conseguir mais, medo de ser visto como fracasso. É olhar para Deus com um misto de fé e ressentimento e pensar: se Ele é minha provisão, por que eu ainda estou assim? Essa pergunta é perigosa, porque pode te afastar ou te aproximar de uma verdade mais profunda. Porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de provisão, mas a falta de percepção. Talvez você tenha sido treinado para ver apenas um tipo de milagre, aquele que cai do céu pronto, imediato, espetacular, e não percebeu as provisões discretas, os livramentos silenciosos, as portas que não se abriram para te proteger, as pessoas que apareceram na hora exata. Há uma conspiração de cuidado que você ignora porque foi condicionado a acreditar que está sempre em desvantagem. E hoje, essa trama começa a ser exposta. Quando falamos em provisão imediata, a mente corre para um cenário ideal. Dinheiro caindo na conta, dívidas resolvidas num estalar de dedos, portas se abrindo numa sequência perfeita. Mas, muitas vezes, a provisão imediata de Deus vem em forma de uma ideia no momento em que você ia desistir. De uma pessoa que liga exatamente quando você precisava, de um não que te livra de um buraco ainda maior, de uma porta fechada que te empurra para um caminho que você nunca consideraria sozinho. Deus é minha provisão imediata e eterna. Significa que Ele não está atrasado. Ele está operando em um outro nível de tempo. O imediata não quer dizer que tudo vai acontecer do jeito que você imagina, na velocidade que você quer, mas que você nunca estará realmente sem recurso. Às vezes, o recurso é força para aguentar um pouco mais. Às vezes, é criatividade para fazer diferente. Às vezes, é coragem para dizer não ao que parece oportunidade, mas é laço. A dor de quem está cansado da luta financeira é não perceber mais nada além de contas e problemas. O coração fica tão esmagado pela pressão que qualquer discurso de fé parece distante, quase ofensivo. Mas e se justamente agora, nesse ponto de esgotamento, algo estiver se reorganizando sem que você tenha sido informado? E se o fato de você estar ouvindo exatamente este tipo de mensagem não for acaso, mas parte de um socorro espiritual que já começou? Há momentos em que a única prova de que Deus é sua provisão imediata e eterna é o fato de você ainda estar em pé, ainda respirando, ainda tentando, ainda buscando. Você não sabe como, mas está aqui. E por mais contraditório que pareça, isso também é sinal de provisão. O que está por trás disso é ainda mais sério. Existem guerras espirituais sendo travadas por coisas que você acredita ter perdido, e algumas delas ainda não acabaram. Eterna. Essa palavra incomoda quando você está preocupado com o boleto que vence amanhã. Como é que se conversa sobre eternidade quando a urgência é tão cruel, tão concreta?
Mas é justamente aqui que o enigma se aprofunda. Porque se Deus é apenas uma provisão imediata, Ele resolve o agora e te abandona no depois. Se Deus é apenas eterno, Ele está distante demais para se importar com a conta de luz, com o aluguel, com o remédio que falta. A afirmação Deus é minha provisão imediata e eterna une as duas coisas. Ele cuida do hoje sem perder de vista o todo. Você enxerga um mês, um ano, uma fase. Deus enxerga ciclos, destinos, gerações. Existem coisas que Ele não te deu na hora que você pediu não, porque não ama você, mas porque sabia que aquilo naquele momento seria a sua ruína e não a sua bênção. Existem portas que Ele não abriu por amor. Existem atalhos que Ele bloqueou para te salvar de cair em abismos bem maquiados. A provisão eterna não se limita em atender desejos. Ela protege o seu caminho. A dor de não entender é real. A sensação de abandono confunde. Mas existe algo sendo tecido além da sua linha de visão. E é aqui que entra uma virada que poucos aceitam. E se alguns atrasos que você amaldiçoou foram, na verdade, provisões estratégicas, disfarçadas de demora? E se Deus estivesse te segurando pelas beiradas enquanto você jurava que Ele tinha te soltado? A eterna provisão não se baseia na sua pressa, se baseia no propósito. E essa é a parte dramática da revelação. Você não controla a forma como ela se manifesta, mas pode decidir em qual narrativa vai acreditar. A da escassez aleatória ou a de um cuidado doloroso, porém real. E é justamente quando você começa a escolher essa segunda narrativa que algo dentro de você se reposiciona e o campo ao redor começa a responder. Existe um segredo desconfortável entre pessoas que estão desesperadas por dinheiro. Muitas vezes, o dinheiro já virou um ídolo silencioso. Ele se torna a medida do seu valor, o juiz da sua identidade, o senhor da sua paz. Você se sente grande quando tem, insignificante quando não tem. E quanto mais o dinheiro manda na sua emoção, mais ele te escraviza. A provisão deixa de ser cuidado e vira vício. Você para de procurar Deus e passa a procurar apenas resultado. Deus é minha provisão imediata e eterna, afronta esse ídolo, porque ela tira o dinheiro do trono e coloca Deus de volta no lugar de fonte. Não é o saldo bancário que decide quem você é. Não é o valor da sua dívida que decide o valor da sua vida. Não é o que você perdeu que define o que ainda pode receber. Enquanto o dinheiro for seu senhor, você estará sempre acorrentado, mesmo quando estiver ganhando bem. A dor de depender emocionalmente do dinheiro é que ele nunca será suficiente. Sempre haverá mais uma conta, mais um medo, mais um e se? E se eu perder? E se acabar? E se não voltar? Essa é a linguagem da escravidão. Mas quando Deus assume o lugar de provisão, algo muda. Você passa a enxergar o dinheiro como ferramenta, não como dono, como recurso, não como identidade, como canal, não como fonte. E aqui uma revelação em cascata começa. Quantas vezes você acreditou que Deus te abandonou porque o dinheiro apertou, sem perceber que Ele estava justamente tentando te libertar de uma dependência doentia? Quantas vezes você associou o amor de Deus ao tamanho do seu extrato, sem notar que a maior provisão já estava naquilo que nenhum banco pode pagar? Sustento emocional, livramento espiritual, alinhamento de rota. O problema é que ninguém te contou isso assim, de forma direta. Quem vive em guerra com a área financeira quase sempre carrega uma dívida emocional com o passado. São decisões que hoje você se arrepende. Oportunidades desperdiçadas, erros que custaram caro, confianças mal colocadas, negócios mal feitos. Você pode até ter uma dívida no banco, mas a dívida que mais te consome é a que você sente com você mesmo. A frase que se repete por dentro é sempre a mesma. Eu estraguei tudo, eu não mereço outra chance. Deus é minha provisão imediata e eterna. Entra nesse buraco e afirma:
A sua história não terminou no pior erro que você cometeu. Provisão eterna também significa restauração, recomeço, ressignificação. A provisão não é apenas pagar o prejuízo, é te devolver dignidade ao caminhar daqui para frente. Você não é o seu último fracasso financeiro. Você não é o seu pior tropeço. A conspiração espiritual aqui é silenciosa. Enquanto você se odeia por ter errado, existe uma força se movendo para usar exatamente esse erro como ponto de virada, como aprendizado, como lugar de humildade e dependência de Deus. Não para repetir a dor, mas para impedir que você a repita. Ele não desperdiça nada, nem o que você gostaria de apagar. A virada dramática é esta. Talvez a maior dívida que precise ser quitada hoje não seja a do banco, mas a da culpa que você alimenta contra si. Porque enquanto você insistir em se condenar, vai sentir que não tem direito à provisão e vai sabotar toda forma de abundância que tentar se aproximar. Deus é provisão imediata quando te sustenta no hoje e eterna quando te liberta das correntes do ontem. Existe uma camada de provisão que quase ninguém quer ouvir falar. A provisão em forma de instrução. Todo mundo quer o milagre pronto, o valor exato, a intervenção direta. Mas, muitas vezes, Deus responde à sua necessidade com um direcionamento, uma estratégia, um ajuste interno. Ele te dá uma visão nova sobre o que você faz. Um caminho que ninguém na família considerou. Uma ideia que parece pequena, mas carrega multiplicação dentro. Deus é minha provisão imediata e eterna, significa também. Ele é minha estratégia imediata e eterna. Ele não se limita a te dar o peixe, ele te mostra poços que você nunca notou. Para quem está esgotado, isso parece quase injusto. Como assim? Eu peço um alívio e recebo uma direção. Mas é exatamente aí que a trama fica mais profunda. A direção é a forma de provisão que não acaba quando o dinheiro acaba. Ela muda o fluxo, não apenas o resultado pontual. A dor de quem quer solução rápida é achar que tudo que não é imediato é abandono, que toda resposta que exige participação é recusa. Só que a verdade oculta é que Deus confia em você o suficiente para te incluir na construção do seu novo ciclo de provisão. Ele não te trata como incapaz, mas como parceiro. Ele libera instrução para que você deixe de ser apenas consumidor de milagres e se torne cooperador do fluxo de provisão. E aqui surge mais uma revelação em cascata. Quantas vezes você pediu provisão e Deus respondeu com uma ideia, um contato, um sentimento de sair de um ambiente tóxico e você ignorou por achar que era coisa da sua cabeça? Quantas vezes ele tentou te tirar de um ciclo destrutivo e, por não ser dinheiro na mão, você concluiu que não era resposta? Talvez, mais do que falta de provisão, tenha havido falta de escuta. Ninguém gosta de porta fechada. Reprovação, demissão, proposta negada, relacionamento que não acontece, oportunidades que se desfazem na última hora. A sensação é sempre de rejeição, perda, humilhação. E é aqui que muitos rompem com Deus por dentro, mesmo sem admitir. Pensam, se Ele realmente fosse minha provisão, essa porta teria se aberto. Mas e se a maior provisão, naquele momento, tiver sido exatamente o fechamento? Deus é minha provisão imediata e eterna, não quer dizer que tudo que você quer vai ser aprovado. Quer dizer que nada que não seja alinhado ao seu propósito final vai permanecer. Portas se fecham para te tirar de armadilhas bem arrumadas. Gente vai embora porque lá na frente seria instrumento de destruição. Contratos não se concretizam porque amarrariam sua vida em algo pequeno demais para o que Deus já viu sobre você. Mas ninguém te conta isso quando você está chorando a porta fechada. A dor de não entrar onde você achava que deveria entrar é real. Dá vergonha, frustração, sensação de menos-valia. Mas há uma conspiração espiritual nessa aparente perda.
Enquanto você sofre pelo que não viveu, o céu está livrando você de coisas que um dia você vai agradecer por não ter vivido. E essa é uma das formas mais altas de provisão eterna, aquela que te protege de futuros que você não tem como prever. E aqui vem uma nova virada para segurar a sua atenção. E se algumas das maiores derrotas que você sente na alma não forem derrotas, mas decisões de proteção que você ainda não entendeu? E se parte da provisão que você tanto pediu tiver vindo em forma de não? Quando essa chave vira, você não olha mais para o passado da mesma forma. Você começa a enxergar preservação onde só via perda. Existe um tipo de ansiedade que não te deixa viver um dia inteiro em paz. Você acorda pensando em como vai ser o fim do mês. Passa o dia com pensamentos catastróficos. Dorme fazendo listas mentais de possíveis tragédias. O futuro se torna um monstro invisível, sempre pronto para te engolir. E esse medo constante rouba toda a provisão emocional que Deus está liberando para sustentar o dia de hoje. Deus é minha provisão imediata e eterna, também significa, Ele está aqui agora. Ele não é apenas o Deus do futuro grandioso e distante, Ele é o Deus do café da manhã de hoje, do transporte de hoje, da força para trabalhar hoje, da criatividade para solucionar o problema de hoje. Mas a mente ocupada demais com o que pode dar errado amanhã rejeita o cuidado que já está sendo derramado no presente. A dor é profunda. Você sente que nunca é suficiente, nunca está tranquilo, nunca relaxa. Mesmo quando as coisas estão relativamente sob controle, você já está prevendo a próxima crise, como se fosse pecado descansar por alguns segundos. Mas há algo conspirando contra esse tipo de escravidão mental. Uma provisão que começa pela calma. Às vezes, o primeiro movimento de Deus não é resolver tudo. É tirar a tempestade de dentro de você. E aqui vem mais uma revelação. Muitas pessoas já receberam provisão externa, mas não conseguem desfrutar porque continuam em escassez interna. Não importa quanto dinheiro entra, a sensação de perigo permanece. Não importa quantas portas se abrem, o medo continua falando mais alto. Provisão eterna também é cura desse sistema nervoso em guerra. É aprender a viver um dia por vez sem se sentir irresponsável por isso, porque você confia que, quando o amanhã chegar, o Deus da provisão ainda estará lá. Existe uma forma de provisão que quase ninguém associa ao dinheiro, mas que está diretamente ligada a ele: relacionamento. Uma pessoa certa, no momento certo, com a palavra certa, o contato certo, a parceria certa, pode mudar anos da sua história. E o contrário também é verdade. Uma má companhia, um conselho errado, uma joint venture feita no impulso, podem atrasar sua vida em uma década. Deus é minha provisão imediata e eterna, significa também, Ele é minha rede, meu filtro, meu discernimento de quem entra e de quem sai. Ele afasta silenciosamente algumas pessoas, aproxima outras, sem que você entenda o porquê. E, na maior parte do tempo, você não vê isso como provisão, mas como acaso. Só que se você olhar com atenção, vai perceber que alguns dos maiores avanços que teve na vida começaram com alguém que Deus colocou na sua história. A dor de quem anda sozinho não é apenas solidão, é vulnerabilidade. Quem não tem ninguém para aconselhar, confrontar, apoiar, orientar, celebra menos, sofre mais, erra mais caro. E há uma espécie de conspiração do bem acontecendo nos bastidores para te conectar a pessoas que carregam aquilo que te falta e, ao mesmo tempo, te afastar de ambientes que te drenam. Só que, se você não enxerga Deus como provisão relacional, pode confundir o afastamento de alguns com rejeição e não com cuidado. A revelação em cascata aqui é dura. Tem conexão que você insiste em manter, que é exatamente o que está bloqueando o fluxo da sua provisão. Tem aliança que Deus está tentando desfazer há anos, porque ela é um rombo no seu campo. E você chama isso de prova, quando na verdade é apego.
Provisão eterna também é coragem para sair de lugares que esgotam o que Deus está tentando derramar. Não é só o mundo que trava a sua provisão. Muitas vezes é você mesmo. Medo de crescer, medo de ganhar, medo de perder, medo de não merecer. Quando a porta finalmente se abre, você recua. Quando uma oportunidade aparece, você duvida. Quando alguém te valoriza, você estranha. Existe um sabotor interno treinado para não sustentar ciclos de abundância, porque se acostumou demais com a lógica da falta. Deus é minha provisão imediata e eterna. Não significa apenas que Ele envia, mas que Ele te prepara para receber. Provisão não é só algo que chega, é algo que você está emocionalmente apto a manter. Se sua identidade ainda é de alguém indigno, pequeno, incapaz, toda vez que a abundância se aproximar, você vai dar um jeito de destruí-la. Seja atrasando, esquecendo, boicotando, escolhendo errado ou simplesmente desistindo no meio. A dor disso é cruel. Você começa a achar que é amaldiçoado, azarado, que tudo dá errado só com você. Não percebe que dentro de si existe uma programação inteira baseada na escassez, repetida por anos, e que agora precisa ser reescrita. E aqui entra, de novo, a trama espiritual que não te contaram. Deus não quer apenas te dar coisas. Ele quer te ajustar para que as coisas que Ele te der não te destruam. A virada é intensa. Talvez você não precise de mais um milagre financeiro agora, mas de um milagre de identidade. Provisão imediata pode até resolver o mês, mas é a provisão eterna de quem você é em Deus que vai impedir que você viva refazendo o mesmo ciclo de perda. Ele não é só a fonte de fora, ele quer ser o alicerce de dentro. Poucos admitem, mas existe um momento da caminhada em que a sensação é de que Deus se calou. Você ora e não sente nada, lê e nada mexe, busca e parece não ter resposta. A pressão da vida continua, as contas continuam, a confusão continua, o céu parece de pedra. Nesse ponto, a tentação é concluir: Ele me abandonou, Ele não se importa, Ele não é minha provisão. Mas e se esse silêncio não for ausência, mas estratégia? E se Deus, ao calar algumas respostas, estiver forçando você a olhar para lugares onde nunca queria olhar, hábitos, escolhas, padrões, dependências? E se Ele estiver te tirando da dependência de sensações para te colocar em uma dependência de convicção? Provisão eterna também é aprendizagem profunda, não apenas consolo imediato. A dor disso é solitária. Dá vontade de desistir da fé, da oração, de tudo. Mas, estranhamente, é justamente nesse vale que nascem as convicções mais fortes. Ali, onde não há apoio sensorial, ou você decide crer que Deus é sua provisão mesmo sem sentir nada, ou você entrega sua história à lógica fria do acaso. Essa decisão é um divisor de águas invisível, mas muito real. E aqui está mais uma virada. O silêncio de Deus não significa inatividade de Deus. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, há ajustes sendo feitos, cadeias sendo quebradas, pessoas sendo movidas, estruturas sendo alteradas. A diferença é que, dessa vez, Ele não quer que você dependa do que sente, mas do que sabe. E o que você sabe? Que Deus é sua provisão imediata e eterna, mesmo quando o cenário grita o contrário. Existe uma parte da história que quase ninguém gosta de contar em público. A provisão, às vezes, passa pela dor. Nem sempre a mão que sustenta te livra da experiência dura. Às vezes, ela te sustenta dentro dela. Existem perdas que você nunca teria escolhido, mas que se tornaram ponto de encontro entre você e uma parte de Deus que você não conheceria de outro jeito. Isso não diminui o sofrimento, mas tira o rótulo de inutilidade da dor. Deus é minha provisão imediata e eterna. Também significa: Ele não me deixa sozinho nos vales que eu não entendo.
Quando tudo quebra, quando um relacionamento termina, quando um negócio desanda, quando uma porta se fecha com estrondo, ele não desaparece. Ele está ali, muitas vezes em silêncio, sustentando o que você não vê, te impedindo de enlouquecer, de se perder de vez, de tomar decisões irreversíveis. A dor faz você perguntar: se ele é minha provisão, por que não impediu isso? Mas há algo conspirando em outro nível. Às vezes, para te tirar de um lugar que te mataria aos poucos, ele permite um rompimento brusco. Para te arrancar de um ciclo de autodestruição, ele aceita te ver passar por um deserto necessário. Não porque gosta de te ver sofrer, mas porque vê o que você não vê. A revelação em cascata aqui incomoda. Quantas coisas você ainda está chamando de maldição, quando, na verdade, foram amputações dolorosas que te salvaram de mortes lentas? Provisão eterna também é cirurgia espiritual, e quase toda cirurgia dói. A diferença é que essa não tem objetivo de te destruir, mas de te devolver a vida. Há um ponto em que você descobre que a provisão de Deus não é apenas sobre sustento, mas sobre propósito. Deus não te mantém vivo para você apenas sobreviver mais um pouco. Ele te sustenta porque há algo específico em você que precisa ser liberado ao mundo. Talento, sensibilidade, mensagem, cuidado, serviço, criatividade. A provisão não é fim em si mesma, é combustível para o chamado. Deus é minha provisão imediata e eterna significa também: Ele é o patrocinador do meu propósito. Ele não paga conta à toa, ele investe em destinos. E muitas vezes, aquilo que você chama de bloqueio financeiro é, na verdade, um redirecionamento. Ele não vai investir toda a energia do céu para te manter em algo que não tem nada a ver com quem ele te chamou para ser. A dor dessa percepção é grande. Pode significar sair de lugares seguros, rever carreira, reorganizar prioridades, abrir mão de planos de ego para abraçar planos de sentido. É um confronto direto com a vida que você imaginou versus a vida para a qual você foi desenhado. Mas justamente nesse choque mora uma das provisões mais profundas que você pode experimentar. Viver algo que faça sentido e não apenas render. A virada dramática aqui é esta: você pode ganhar dinheiro longe do propósito, mas nunca vai se sentir realmente abastecido. A sensação de vazio sempre volta. Provisão eterna é ele te financiar no lugar certo, ainda que, por um tempo, pareça mais arriscado, porque ali, e só ali, você vai descobrir que a abundância verdadeira é mais do que sobrevivência. É alinhamento com o que você nasceu para fazer. Existe um campo de provisão que ainda está trancado para muita gente simplesmente porque nunca foi acessado pela fé. É como se uma parte da herança estivesse registrada, mas ainda não foi reivindicada. Culpa, vergonha, crenças antigas, religião pesada, tudo isso impede que você se aproxime de Deus com confiança suficiente para dizer: eu sei que o Senhor é minha provisão e eu me alinhei a isso. Deus é minha provisão imediata e eterna não é um pedido tímido, é uma declaração ousada. Ela assume que há um pacto de cuidado em andamento, um vínculo que não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. O campo que você ainda não acessou é aquele onde você ora sem se sentir um incômodo, onde você pede sem se sentir um intruso, onde você recebe sem sentir que é demais para você. A dor de quem sempre se sentiu de fora, menor, indigno, é achar que a provisão divina é para os fortes, os santos, os especiais. Mas a conspiração espiritual derruba isso. Justamente os quebrados, os cansados, os que já falharam muito, são os que mais experimentam a graça quando finalmente se rendem. Deus não exige currículo impecável para te sustentar. Ele pede um coração sincero, disposto a confiar novamente. A revelação é simples e avassaladora. Enquanto você acredita que não merece, você fecha a porta por dentro. Deus não é o problema,
Ele é a resposta. A trava está na sua autoimagem ferida, não no céu. E quando essa chave vira, o campo da provisão começa a se abrir de formas que você nunca tinha visto antes. Aqui está a virada que muda tudo. Você nunca foi o provedor da própria existência. Você sempre foi sustentado, mesmo quando achava que estava segurando tudo sozinho. Desde as primeiras oportunidades, os livramentos inexplicáveis, as pessoas que te estenderam a mão, até os momentos em que você pensou, não vou aguentar, e mesmo assim, acordou no dia seguinte. Por trás de tudo isso, havia uma mão. Deus é minha provisão imediata e eterna, desmonta o orgulho disfarçado de responsabilidade absoluta. É claro que você precisa agir, trabalhar, decidir, estudar, se mover. Mas a ilusão de que tudo depende apenas de você te adoece. Ela te torna duro, rígido, amargo. A verdade é que você nunca teve o controle que achou que tinha, e, apesar disso, ainda está aqui. Isso não é coincidência, é cuidado. A dor de soltar esse falso controle é grande, porque você se acostumou a medir seu valor pelo tanto que aguenta. Mas há uma conspiração de amor, querendo te ensinar outra forma de viver, em parceria. Deus não quer você prostrado, mas também não te quer carregando o peso de Deus nas costas. Ele quer um lugar de meio termo profundo. Você faz o que pode, ele faz o que você não pode, e essa é uma das maiores revelações dessa jornada. Aceitar que não é o provedor máximo não te diminui, te liberta. Você deixa de ser escravo da performance e passa a ser filho sustentado. E filhos sustentados andam diferente, respiram diferente, escolhem diferente. Toda essa história aponta para algo que ainda não aconteceu, mas que está em gestação. O testemunho que você ainda vai contar. A situação que hoje é motivo de vergonha, desespero ou angústia, amanhã pode ser o capítulo mais forte da sua narrativa de provisão. Você não está apenas sobrevivendo a uma crise, está acumulando material para uma história que vai tocar outras pessoas. Deus é minha provisão imediata e eterna não é apenas uma verdade interna, é uma mensagem que transborda. Quanto mais você experimenta esse cuidado em áreas que achava perdidas, mais autoridade terá para olhar nos olhos de alguém que está passando o que você passou e dizer: eu sei como dói, mas eu também sei que há uma saída. Seu sofrimento não será desperdiçado se for entregue nas mãos certas. A dor do agora é real, mas ela não é definitiva. Existe uma trama maior sendo escrita ao redor desse momento. Pessoas que você ainda nem conhece vão ser alcançadas por aquilo que hoje faz você chorar. Lugares onde você ainda nem pisou vão ouvir sobre o Deus que sustentou você aqui. A provisão que você está pedindo para sobreviver pode se tornar, lá na frente, provisão para muitos, através de você. E aqui vai um gancho importante. Você está disposto a acreditar que o que está vivendo agora não é apenas contra você, mas pode ser, um dia, a favor de muitos? Essa perspectiva muda o peso da dor. Ela não fica leve, mas ganha sentido. E sentido é uma forma profunda de provisão. No fim de tudo, a frase Deus é minha provisão imediata e eterna se resume a uma postura: descansar sem desistir. Não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu, mas também não é arrancar os cabelos tentando controlar o que não te pertence. É caminhar, trabalhar, ajustar, decidir, enquanto o coração permanece ancorado na certeza de que você não está sozinho na construção dessa história. A última lição que fica é simples e dura. Você não vai conseguir sustentar tudo apenas na força do braço. Em algum momento, vai cansar, vai falhar, vai perder o controle. E quando isso acontecer, saberá se estava apoiado em si mesmo ou em algo maior. Se Deus é sua provisão, a queda nunca é o fim, é sempre ponto de recomeço. A vergonhosa falência de hoje pode ser o humilde marco de um novo ciclo. Você não precisa mais viver como se o universo estivesse contra você.
Não precisa mais interpretar cada desafio como sinal de abandono. Não precisa mais reduzir Deus à função de caixa eletrônico cósmico. Ele é mais do que isso. Ele é a fonte, o caminho, a estratégias, o consolo, o ajuste, a proteção, o chamado, o futuro. Ele é provisão imediata no desespero e provisão eterna no propósito. Se algo desta mensagem tocou o seu espírito, guarde isto como marca. Nada, absolutamente nada, pode apagar o fato de que, mesmo nos dias em que você não viu, houve mão, houve cuidado, houve provisão. E, se até aqui você chegou, não é aqui que você vai ser abandonado. Deus é sua provisão imediata e eterna, e a história ainda não acabou.